Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Estamos agora começando mais uma aula. A aula de hoje vai ser sobre a introdução à perícia ambiental. Essa aula nós vamos estar dividindo em parte 1, parte 2 e provavelmente parte 3. Para ficar mais fácil o estudo, as aulas serão divididas em tempos de 30 minutos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Newton Vasconcelos Júnior. Sou mestrando em Soluções de Conflito e Mediação pela Uniatlântico na Espanha, pós-graduada em Direito Penal, Processual Penal e Direito Constitucional, graduada em Direito e em Administração, além de ser praticante de PNL. Para aqueles que não sabem, PNL é Programação Neurolinguística. Por sinal, eu até utilizo nas minhas aulas presenciais, mas infelizmente, devido à pandemia, ao coronavírus e às restrições da quarentena, as nossas aulas estão tendo que acontecer por vídeo aula, tranquilo? Mas isso aí não vai diminuir a qualidade das nossas aulas. E só uma pequena observação que eu já dei em outras aulas, eu vou tá repetindo agora. Tenham paciência com o professor de vocês, porque o processo de transição das aulas, eu estou me adaptando ainda, tranquilo? Logo aqui embaixo vocês vão ter o meu Instagram, tá aí, sigam lá, Newton Vasconcelos Júnior. Qualquer dúvida sobre a aula podem fazer por lá também, eu vou estar respondendo a vocês, tranquilo? Professor, qual vai ser o programa da nossa aula? Então, pessoal, o programa da nossa aula, após a aula, ao final dessas aulas, vocês vão ter o conhecimento de introdução à perícia ambiental, vão saber quais são as funções e atribuições do perito e do assistente técnico, tá? Vocês vão saber diferenciar por que é perito e por que é assistente técnico, o laudo pericial ambiental, o fluxograma da perícia ambiental judicial, e aqui eu falo para vocês que é perícia judicial ambiental, ou perícia ambiental judicial, tá? Porque existe a perícia ambiental extrajudicial, certo? E nesse caso, vocês vão estar prestando uma consultoria para aqueles que contratarem vocês. Porque quando a gente fala que é uma perícia ambiental extrajudicial, não existe a intermediação do Poder Judiciário. As partes, em comum acordo, sentam, produzem os materiais que são necessários através dos seus consultores ambientais para chegarem a uma decisão, a um consenso entre as partes, sem a necessidade de intervenção do judiciário. Tranquilo? Aspectos do direito brasileiro, a responsabilidade penal da pessoa jurídica e do perito, legislação aplicada à perícia ambiental. Mas, professor, não basta só eu saber sobre a minha área para poder estar trabalhando na área de perícia ambiental, de consultoria, sendo assistente técnico. Vejam bem, prestem atenção. Por mais que vocês detenham o conhecimento técnico, a especialidade na parte ambiental, faz-se necessário que vocês tenham um conhecimento básico da legislação brasileira que ampara o trabalho de vocês. Infelizmente, nós não temos uma lei específica para o perito judicial, apesar de ser uma figura tão importante dentro do processo judicial. E por que eu falo que ele é importante? Porque através dos estudos que ele fizer, através do laudo que ele entregar para o magistrado, é com base nisso que o magistrado vai tomar a sua decisão. Ei, professor, pera, mas está falando que é exclusivamente com base nisso? Não. O magistrado ele tem o poder de valorar as provas, sejam elas provas periciais ou não, para então decidir, certo? Mas imagine vocês, o magistrado ele não tem o conhecimento técnico de determinado assunto. E aí entra a figura do perito para trazer esse conhecimento, essa expertise para o magistrado. E aí o magistrado ele vai analisar,
embasar a sua decisão através desse laudo pericial que foi entregue a ele pelo perito. Vocês observam o tamanho da responsabilidade que vocês, como perito, vão ter ao confeccionar um laudo pericial. Tranquilo? A primeira parte eu vou trazer para vocês agora a introdução à perícia ambiental, a parte legislativa, quais são os fundamentos, para que a gente possa, para que nós possamos ter um conhecimento mais amplo da parte legislativa da perícia. Tranquilo? Qual é a finalidade da perícia ambiental? Observem que a finalidade da perícia é subsidiar tecnicamente o magistrado para embasar o quê? A decisão quanto à solução de determinado conflito. Esse subsídio é dado através de trabalho técnico-científico consubstanciado em um documento, observem que tem que ser documentado, e esse documento ele tem o nome de laudo pericial. Tranquilo? Então vocês observem que vocês, como peritos, vocês vão subsidiar de forma técnica o juiz para que ele possa embasar a sua decisão com relação a qualquer lide, a qualquer conflito que exista dentro ali do judiciário. E como é que você vai consubstanciar o magistrado com conhecimento? Através do laudo pericial, que é entregue ao magistrado. Está claro qual é a finalidade da perícia e a importância que o perito tem? Vamos dar continuidade. Deixa eu ajustar aqui. Acho que aqui dá. Pronto. A perícia civil, ela tem seus fundamentos ditados pela Lei Federal 13.105, tá? A Lei 13.105 de 2015. Professor, que lei é essa aí? Esse é o nosso Código de Processo Civil, ou popularmente conhecido no meio acadêmico, no meio jurídico, como CPC, Código de Processo Civil. E ele tem a sua vigência a partir de 17 de junho de 2016. Tranquilo? Dentro do nosso Código Civil, nós vamos ter... Deixa eu... Aí. Pronto. Nós acabamos de falar da perícia civil e agora vamos falar da perícia criminal. A perícia civil, como nós vimos, ela é regulamentada pelo Código de Processo Civil e a perícia criminal ela vai ser regulamentada pelo Código de Processo Penal, tranquilo? Que é a Lei Federal 3.689. No Código de Processo Civil, os artigos 145, 148, 156, 158, 381, 382 e o 464 até o 480. Dentro desses artigos, vai tratar especificamente sobre as perícias. Tranquilo? A gente vai começar a pegar aí os principais artigos para a gente poder estar trabalhando eles, para que vocês tenham o conhecimento necessário acerca do assunto. Lá na seção 2 do Código de Processo Civil, iniciando no artigo 156, vai falar sobre o perito. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico-científico. Observem que fala aí, ó, técnico-científico. Como eu falei para vocês um pouco antes, o juiz ele é detentor da expertise da legislação. Tranquilo? Ele não é detentor da expertise do conhecimento acerca de solo, acerca de água, poluição, contaminação.
Cada área dessa vai ter uma pessoa que é um técnico que tem a expertise necessária para fazer um estudo e, com base nesse estudo, trazer para o juiz o conhecimento que ele precisa para tomar determinada decisão. E é nesse sentido que o caput do artigo 156, ele vem dizer que o juiz será assistido por um perito quando a prova do fato depender de um conhecimento técnico ou científico. Tá tranquilo? Vocês compreenderam? Parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastros mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Todos os tribunais têm um cadastro lá de peritos que pode ser utilizado pelo juiz no caso de necessidade de uma assistência quando dentro do processo tiver um determinado tipo de conhecimento de uma técnica, um conhecimento técnico ou científico que o juiz não detém. Tranquilo? No parágrafo 2º, para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação em rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados em trabalhar como peritos judiciais. E aí eu deixo uma observação para vocês. Quando você estiver atuando como perito judicial, você está perito judicial, você não é perito judicial. Tranquilo? Pera, professor, você está confundindo minha cabeça. Como assim eu estou perito judicial? Perito judicial é a função que o magistrado passa para determinada pessoa para ela atuar como perito judicial dentro de determinado processo. E não um cargo, uma função que você vai receber ali para ser o tempo todo perito judicial. Não, não é. Você está perito judicial no momento que o juiz estabelece que você seja o perito judicial de determinado processo. Tranquilo? Sim, professor, mas enquanto eu não estou perito judicial, o que é que eu posso fazer? Você pode ser consultor, você pode ser assistente técnico, tranquilo? E eu vou falar mais um pouco sobre cada um mais para frente. Dando continuidade, lá no parágrafo 3º, os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. E aqui é onde eu, como professor, tenho o prazer de dizer para vocês que vocês estão um passo à frente de muita gente. Porque conhecimento é algo que ninguém vai tirar de vocês. E vocês observam aqui que no parágrafo 3º vem trazendo que o quê? Observem que os tribunais eles vão realizar o quê? Avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro. E o que é que eles vão levar em consideração? A formação profissional, óbvio, a atualização do conhecimento, justamente o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão atualizando o conhecimento de vocês, ampliando os horizontes do conhecimento de vocês. E isso aí, ó, é supimpa, é fundamental. Tranquilo? E vocês veem que é até importante também dentro do cadastro de peritos ambientais, de peritos judiciais. No nosso caso aqui, o perito ambiental. No parágrafo 4º, para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos artigos 148 e 467. E aqui eu vou grifar para vocês o impedimento. Olhem aí, impedimento. O órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Por que isso? A gente vai ver um pouquinho mais à frente aí que você, como perito,
sendo convocado pelo magistrado para atuar como perito em determinado processo, deve ser observado se existem vínculos entre o perito e alguma das partes. Para quê? Para evitar que o perito ele vá atuar de uma forma que não seja imparcial, ou seja, de uma forma parcial, que ele vá pender para um lado. Essa não é a função do perito. Porque a função do perito vai ser auxiliar o juiz. Se ele está ali como auxiliar do juiz e o juiz é imparcial, o perito tem que ser também imparcial. É por isso que deve ser verificado se existe alguma causa de impedimento ou de suspeição que proíba o perito de atuar. Por isso que o tribunal ele vai solicitar a qualificação, os dados profissionais do perito que vai participar daquela determinada atividade. Tranquilo? E aí vocês estão ouvindo muito eu falar só em perito, em perito, em perito. Professor, eu como perito, eu posso fazer uma perícia sozinho? Bom, poder até pode, dependendo da expertise, da especialidade que é exigida em determinada perícia. Só que, em regra, as perícias elas são multidisciplinares. Tá? Por exemplo, uma perícia ambiental voltada para uma poluição do solo. Quem seria o perito que tem a expertise, a especialidade, o conhecimento de mexer com o solo? Tecnicamente ou teoricamente, o agrônomo, correto? Vamos supor que fosse uma poluição de água. Seria um perito que tem o conhecimento da parte química, seria um químico. Então, é por aí vocês começam a observar que, por mais que você seja perito, assim, na minha humilde opinião, você deve se agrupar, você deve ter junto com vocês parceiros de outras áreas, de outras expertises que você não detém. Até porque no momento que você vai fazer um laudo pericial, de repente é uma área que você tem um conhecimento, mas não é um conhecimento tão aprofundado. Ou então você se esbarra com alguma eventualidade que vai ser necessário um outro tipo de conhecimento. E daí a necessidade de você ter parceiros com várias expertises para que um possa estar ajudando o outro e para que vocês possam ter um laudo fortemente embasado em conhecimentos técnicos, em metodologias atuais que são utilizadas para adquirir determinado conhecimento, ter determinadas respostas. Tá claro isso para vocês? Parágrafo 5º. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz. É aquele perito que nós chamamos de perito ad hoc. Tranquilo? E aí esse perito ele vai ser de livre nomeação pelo juiz. O juiz vai escolher o perito para aquela determinada causa. E deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Porque aí é impossível, imagine vocês, o juiz está lá, ele tem uma determinada lead sobre meio ambiente, sobre uma poluição de determinada área, e ele vai chamar um perito que tem a expertise médica. Esse perito ele não vai ter o conhecimento necessário para poder consubstanciar, para poder embasar o juiz com um conteúdo, com um laudo pericial que o assessore a tomar a decisão. Então, sempre que o juiz for escolher um perito, ele vai levar em consideração se o perito tem o conhecimento necessário para realizar aquela perícia, certo? Lá no artigo 157, vai dizer que o perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo. Olha, no prazo que lhe designar o juiz, certo?
empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo, alegando um motivo legítimo. Caso o juiz ele determine que determinada pessoa seja o perito, essa pessoa ela pode excusar-se, ela pode negar-se a atuar, só que para isso ela precisa dar um motivo legítimo. Tranquilo? No parágrafo 1º do artigo 157, vai dizer que a escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contando da intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito alegado. Então, observem que o prazo são de 15 dias, e esse prazo ele começa a contar da intimação, ou da suspeição ou do impedimento que vierem a ser supervenientes. Tranquilo? No parágrafo 2, segundo, será organizada a lista de peritos na vara ou na secretaria com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação, a consulta de interessados para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. E aí observem que essa lista de peritos que vai estar lá nas varas disponíveis para consulta de interesses, ela deve ser distribuída de forma equitativa, não pode sempre o mesmo perito estar fazendo todas as perícias que surgirem dentro daquela área. Óbvio que vai ser observada a capacidade técnica e qual a área de conhecimento de cada um desses peritos. Se tiver só um perito agrônomo, então só aquele perito agrônomo vai fazer as perícias que forem relacionadas ao solo. Tem 2 peritos químicos, pronto. Se tem lides que são relacionadas a uma disputa envolvendo água, então se nós temos 2 peritos químicos, cada um pega um processo diferente. Teve o primeiro, necessitou do perito, chama o perito A. Teve a segunda, necessitou de um perito, sobre água também, chama o perito B. E aí vai alternando, para que a distribuição ela seja feita de modo equitativo, de forma igual. Tranquilo? A beneficiar todos os peritos. No artigo 158, o perito que por dolo ocupa prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos. E essa inabilitação, ele fica inabilitado, independe das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato aos respectivos órgãos de classe para a adoção das medidas que entender cabíveis. Tranquilo? Então, pouco importa se as informações que foram prestadas de forma inverídicas foram prestadas intencionalmente ou por culpa, negligência, imperícia ou imprudência na hora de preencher lá a documentação, o perito ele vai responder, tranquilo, por todos os prejuízos que forem causados a qualquer uma das partes. E ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos. Agora, no capítulo 2, nós temos também dos impedimentos e da suspeição. Lembra que nós falamos que o perito ele pode ser impedido de atuar? E aqui no artigo 145 vai falar sobre a suspeição do juiz, que se aplica também aos peritos. Se o perito ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou dos advogados das partes, ele vai ficar impedido. O perito que receber presente de pessoas que tiverem interesse na causa ou depois de iniciado o processo que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender as despesas do litígio.
Aí vocês observem. Lembra que nós falamos logo no início da aula que você poderia ser também, além de perito, você pode ser um consultor, você pode ser um assistente técnico. Se porventura você atuou como consultor de uma das partes antes de ser convocado como perito, você vai ficar, vai ter um motivo aí de suspeição para que você não atue como perito dentro daquele processo. Tá claro? Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes em linha reta até o terceiro grau, certo? Inclusive interessados no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Se porventura qualquer das partes é sua credora ou devedora do seu cônjuge, do companheiro, dos seus parentes em linha reta até o terceiro grau, ou mesmo tem algum tipo de interesse dentro do processo, é mais um caso de suspeição que vai impedir que você atue como perito dentro daquele processo. Tranquilo? No artigo 148, aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. Observem aqui que eu grifei para vocês, ó, aos auxiliares da justiça. Quem é o auxiliar da justiça aqui para a gente agora? O perito. Então, perceberam que tudo que nós falamos, nós acabamos de falar da suspeição, aplica-se aos auxiliares da justiça também, não só ao caso de suspeição, como ao caso de impedimento também. Tranquilo? Lá no parágrafo 1º, vai dizer o seguinte: a parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Certo? Vai alegar aquele motivo de impedimento ou de suspeição na petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Da prova pericial. Aí vocês vão me perguntar, professor, quais são os tipos de perícia que a gente pode fazer ali e tal? Aqui no artigo 464, ele vai falar sobre a prova pericial, certo? E logo no caput ele fala, a prova pericial consiste em exame, observem aqui, ó, exame, vistoria ou avaliação. Os exames, eles vão ser realizados em pessoas, coisas móveis ou então semoventes. Tranquilo? Exames. As vistorias vão ser seria como exame, só que realizado em bens imóveis. Tranquilo? Então, os exames seriam realizados em pessoas, bens móveis e semoventes. E a vistoria seria realizada em bens imóveis. Tranquilo? Tranquilo, professor. E essa avaliação aí seria o quê? Bom, a avaliação ela vai determinar o valor de um bem ou de um direito. Através da avaliação, o perito ele vai determinar o valor de um bem ou o valor de um direito. Tá claro? Então nós temos o exame, a vistoria e a avaliação. No parágrafo 1º, o juiz indeferirá a perícia quando? Inciso 1. A prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico. 2. For desnecessária em vista de outras provas produzidas. 3. A verificação foi impraticável. Observem que nesses casos, o juiz ele vai indeferir a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial técnico. Tem uma situação ali, por mais que seja relacionada ao meio ambiente, não se faz necessário um conhecimento especial, um conhecimento técnico daquele assunto. O próprio juiz, com base em outras provas, ele pode tomar a sua decisão. Tranquilo?
No parágrafo 2º, o juiz ele vai indeferir a perícia, de acordo com o parágrafo 2º, de ofício ou a requerimento das partes. O juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Se dentro daquele processo existe um determinado ponto controvertido e é de baixa complexidade, ele vai indeferir a perícia ambiental, no caso do direito da perícia ambiental, e vai determinar que seja produzida uma prova técnica simplificada. Lá no parágrafo 3º, a prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz, sob ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Não vai ser realizado um estudo. Observem que a prova técnica, prova técnica simplificada. O que é essa prova técnica simplificada? Vai ser a inquirição do especialista. O juiz vai realizar perguntas ao especialista sobre aquele ponto que é controvertido. E com base nessas respostas, ele vai ter conhecimento para tomar a sua decisão. Tranquilo? No parágrafo 4º, durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto do seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagem com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Aí vocês observam que, por mais que seja uma produção simplificada, o detentor, o especialista, ele vai poder se utilizar de meios, de recursos tecnológicos de transmissão de som e imagem com o fim de esclarecer o ponto controvertido da causa. Ele vai poder se utilizar de slide, ele vai poder se utilizar de fotos, tranquilo? Tudo isso para poder trazer de forma mais clara para o juiz o conhecimento que ele está precisando, o entendimento, a compreensão que ele precisa para embasar, para fundamentar a decisão que ele vai tomar. Tranquilo? Vamos encerrando essa primeira parte por aqui. Tranquilo? Não deixem de seguir, de se inscrever aí no canal, porque, como eu falei no início da aula, você se inscrevendo no canal, tá aí embaixo, vocês vão estar recebendo as atualizações das aulas em si, novos vídeos que forem postados, tá? Vocês vão poder estar acompanhando. Se você gostou do vídeo, dá um like aí embaixo, tá bom? Isso aí é bom pra gente que vai estar divulgando essas videoaulas aí para vocês, nossos alunos. E no mais, muito obrigado pela parceria de vocês, por estarem aí com a gente assistindo as videoaulas. E vou preparar a parte 2, tá bom? Um beijo no coração, um forte abraço, nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.